Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Eu quero só comentar, não é nenhuma reação, porque eu já assisti o vídeo, o irmão mandou aqui no Instagram. Acho que é um vídeo de stories, alguma coisa assim, do professor, né, o irmão Francisco Tourinho. Ok, eu vou comentar aqui alguma coisa a respeito do que ele falou, nesses dois pequenos cortes de vídeo. E é bom para, né, os irmãos entenderem também o próprio propósito do canal, certo? Fica muito claro que a opinião que o irmão Tourinho dá nesse vídeo não está de acordo com, né, a minha própria opinião. Aí vocês já sabem disso. Tem a ver com o assunto no fim, de se batistas são reformados ou não. Não parece que esse é o ponto central, mas isso é tocado, pelo menos a resposta tem a ver com isso também, né, segundo a pergunta, né, da pessoa que fez ali direitinho. Então, é bom compreender aos irmãos, tá? Que eu não estou fazendo um vídeo, para ficar muito claro, não estou fazendo um vídeo para atacar o Francisco Tourinho, jamais faria isso, tá? Para mim, ele é um irmão em Cristo, e tem cooperado sim com a fé reformada, com certeza com conhecimento do calvinismo, então não tenho nem razão nenhuma para ficar atacando, né? Outra que, quando a pessoa está fazendo o que é certo, no sentido de que está promovendo fé reformada de verdade, está apontando para o calvinismo clássico, e eu acho que ele tem se destacado nesse sentido, eu não tenho nenhuma razão para fazer um vídeo confrontando alguma coisa, certo? Porém, tem certos posicionamentos que, obviamente, vamos discordar. E tudo bem, não tem problema nenhum discordar, né? Qualquer um. Acho que tem alguns irmãos aí que, quando me vêm falando, né, que batistas não são reformados, esses irmãos levam para o coração e acabam se ofendendo. Eu não sei por que se eu não estou ofendendo ninguém. Estou apenas trazendo um dado, na verdade, histórico, porque é assim que nós sempre compreendemos. Na verdade, é até estranho para nós, né, essa questão de batistas serem reformados. Mas se os irmãos se sentem e querem falar, tudo bem, não sou eu que vou impedir ninguém. Porém, no meu espaço, no meu canal, não é, eu falo o que eu quero falar, o que eu quiser falar. Né? O que eu quiser falar, eu falo, segundo as minhas opiniões, segundo o que eu tenho de dados históricos, segundo o meu próprio convívio no contexto reformado, não é? Que é um contexto bem definido, não é uma coisa solta, qualquer um chega e fala que é reformado, que tem a ver com aquilo que eu sinto, com a minha autoidentificação. Não, ser reformado não tem nada a ver com isso, tá? Isso é muito claro porque as igrejas reformadas existem, não é? Desde o século XVI, ok? Como organização, né, da reforma, uma das, não é? E se mantém, né? Ainda hoje se mantém, tá? Então nós podemos pesquisar igrejas reformadas e não a opinião de alguns zezinhos que falam das suas opiniões, do que gostam, do que acham, do que sentem, e para mim isso pouco importa, certo? Mas cada um tem o direito de falar o que quiser, certo? Então aqui é um ambiente aberto, a internet eu digo. Quem pensa diferente, faça seu canal e dê suas opiniões, ok? Mas vamos aqui ao vídeo do Tourinho para ver se tem algo que realmente eu possa discordar, né? Eu assisti, eu acho que é a primeira parte, mas vamos assistir a segunda parte. Vamos lá, vou colocar aqui. Então, gente, quem define o que é reformado e o que não é Calvino não, tá? Deixa eu até voltar aqui, né? Calvino, ele é só... Então, gente, quem define o que é reformado e o que não é Calvino não, tá? Calvino, ele é só mais uma fila do pão, meu irmão. E não cai nessa, não cai nessa ladainha, não. De que eu sei que a maioria dos reformados modernos... Antes de deixar ele terminar o vídeo, isso é um ponto muito importante. Talvez muitas pessoas não compreendam isso. Eu entendo o que o Tourinho está dizendo aí, e eu sei que isso não é do conhecimento de muitas pessoas. Há muitas pessoas que acham, né, eu até já comentaram num perfil do Instagram essa idiotice, né, que não é o que o Tony está falando o que é certo aqui, está dizendo justamente isso, que Calvino não é normativo, e de fato não é, né, Calvino não é normativo, mas tem pessoas que acham realmente que, como alguns tolos ficam falando, Calvino é o profeta, né, do calvinismo. Que palhaçada é essa, né? Calvino era o reformador, né? Então os caras não sabem nem entender o papel do reformador, o que ele propôs, né, as suas reformas e o que foi desenvolvido a partir daí. O pessoal não entende, né, infelizmente. Então é um ponto muito importante para compreender. Nós, reformados, nunca, jamais subscrevemos, por exemplo, as institutas da religião cristã. Né? Esses documentos não são normativos. Não são normativos, ok? Embora você veja claramente nos documentos normativos, que são as confissões das igrejas reformadas, certo? Feitos ali em vários contextos, que estes sim, não é, são normativos e tem, obviamente, não é,
a influência da teologia de Calvino. Inclusive, você vai fazer uma comparação de muito do que você lê nas institutas e compara com as confissões, você vai notar muita similaridade, certo? Mas o que é normativo são as confissões, ok? Abaixo da Escritura Sagrada, é claro, e não Calvino em si. Mas alguns bobões acham que, não, Calvino é o profeta deles. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Estão viajando na maionese, ok? Então, Calvino não está para nós como Ellen White está para o Adventismo. Vamos lá. Né? Ou Charles Taze Russell para as Testemunhas de Jeová. Ou para algum outro grupo aí. Nada a ver uma coisa com a outra, beleza? Principalmente os pressuposicionalistas, eles têm essa tendência de tornar Calvino normativo. Tá? Por quê? Porque basicamente o único reformador que dá um certo amparo para o pressuposicionalismo é justamente Calvino. Então eles tentam realmente apelar muito para Calvino e passa essa ideia de que como Calvino fosse uma autoridade acima das demais. E não é, gente. Calvino nem foi o mais erudito dentro dos reformados da época dele. Tá? É consenso hoje na academia que Peter Martin de Vermigli foi um erudito muito maior. Zante, apesar de ter estudado com Calvino, foi um erudito maior. E o próprio Beza foi um erudito. Isso é tão estranho, não é, com relação a entender Calvino como normativo, tão estranho, que eu estranho o que o próprio irmão Torinho está dizendo aí. Eu nunca ouvi isso no meio dos reformados, jamais. A não ser que o irmão Torinho entenda que reformados são todos aqueles que concordam com muitos pontos do calvinismo, não somente os 5, é claro. E pessoas que se identificam. No meu caso, eu não reconheço como reformado, né, pessoas que claramente são de outra tradição, mas elas compactuam, né, com muito daquilo que é teologia calvinista. Então, são pessoas que estão do nosso lado, em muitos aspectos, isso é muito positivo. Mas eu não vejo como reformados essas pessoas, né? Eu vejo como monergistas. Talvez a pessoa fosse falar bem assim, eu sou calvinista no sentido, na questão da soteriologia, até entendo isso. Concordo com Calvino, concordo com o calvinismo, tranquilo, né? Mas no nosso meio, né, o meio reformado, a gente nunca ouviu, né, de reformado nenhum aqui que Calvino é normativo. Isso é até estranho para mim. Até estranho, né? Então, se há, quer dizer, com certeza há, né? Que o irmão está falando aí, mas as pessoas realmente estão meio desconectadas do que é a tradição reformada, estão meio afastadas do que é, ou do que são as igrejas reformadas. Né? Infelizmente, assim como qualquer outra coisa aí, as pessoas elas têm alguma identificação e ficam criando ramificações, né? E isso acaba dando bagunça, né? Porque no fim fica parecendo que eu sou o cara do passado e não aceito as inovações dentro do que se chama de calvinismo. Não, para mim calvinismo é aquilo que sempre foi e qualquer inovação para mim é loucura, né? Para mim é loucura, não é cabível, não faz sentido isso aí, tá? Mas ele cita aqui também que Calvino nem era o maior erudito, né? Essa questão da erudição em si, isso pouco importa. É claro que muitos outros, eu até acho que citei algum vídeo, para falar também sobre como Calvino não era normativo, né? Calvino não era normativo nem em Genebra, né? Para ser até claro. Calvino era reformador, mas ele respondia a um conselho. E havia outros teólogos lá, não é, de peso, podemos citar não só Teodoro Beza, mas também o próprio Pierre Viret e outros, muitos outros, que eram grandes, não é, homens de Deus, grandes teólogos, verdadeiros gigantes da reforma, não é, e estavam também cooperando com a reforma assim como Calvino. Então a questão não é a erudição em si, a questão é o papel de Calvino na reforma. Calvino era um reformador, e os reformadores que vieram depois dele, ainda na tradição reformada, todos eles, de alguma maneira, dependem de Calvino. De alguma maneira, eles beberam de Calvino, aprenderam de Calvino. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. Então, é por isso que Calvino, não como autoridade normativa, porque isso não existe, mas ele tem um peso maior, não é? Não por conta da erudição, né? E claro que ele era erudito, olha o que o cara produziu, não é? Comentários em quase toda a Bíblia, as suas cartas também são muito importantes, as institutas, assim, é muito conteúdo. Não só conteúdo para debate teológico em si, ou para uma exposição de um texto bíblico, que ele fez muito, mas os que estavam com ele reconhecem a sua erudição, reconhecem, né? Os que são grandes, né, e até citados por ele aí, respeitavam demais Calvino por causa disso. Né? Querendo ou não, ele estava cercado de amigos que eram grandes teólogos, certo? Eram realmente eruditos, como é citado pelo Montorinho aí, mas ele tem um peso nesse sentido, porque no fim ele organizou a coisa, né? Com a ajuda dos demais, claro, mas organizou. E até para citar isso como algo importante, é que, por exemplo, quando eu disse que Calvino não é normativo nem em Genebra, não é?
É porque as igrejas de língua francesa, né, tiveram uma confissão de fé elaborada por Calvino, com apoio também de seus amigos teólogos, mas que esse documento sim foi normativo. Não, você vê, então as atitudes não eram normativas para as igrejas de língua francesa, mas a confissão de fé elaborada por Calvino era, porque era uma confissão de fé para a igreja, né? E tudo isso era submetido a conselho, né, a avaliação, a análise. Isso é muito importante compreender. Então é bom ressaltar isso, né? Mas vamos lá. Depois eu falo sobre a pergunta que está ali. Mas vamos lá para outra parte do vídeo. Só deixando claro que quando eu falo que Calvino era mais uma fila do pão, não estou dizendo que ele era comum. Estou dizendo que dentre os eruditos da época, ele era mais uma fila do pão. Os reformados, eles eram pessoas extremamente eruditas. Só estar naquele grupo, você já é um cara diferenciado. Eu estou falando que dentre os mestres daquela época, ele era mais um. Ele é uma pessoa com autoridade. Assim como você vai ter Wernicke, você vai ter Zante, você vai ter Beza, você vai ter, sei lá, posteriormente John Owen, Turrentin, você vai ter Voet, você vai ter um monte de gente daquela época ali que eram extremamente eruditos. Então foi isso que eu quis dizer, tá? Você pode dizer que eu não estou também dizendo que Calvino é qualquer um, que a opinião dele não vale. Só que os reformados, eles são uma tradição, tá? E sendo uma tradição, o que vale é aquilo que é dito oficialmente, né? Dentro da tradição reformada, os batistas estão certamente incluídos. Calvino. Então, essa é a parte que eu discordo do irmão Tourinho, né? Eu entendo perfeitamente o que ele quer dizer aqui, certo? Mas, então, os reformados são uma tradição. Então, dentro da tradição reformada, os batistas também, eles estão incluídos. Isso é um ponto que, sinceramente, isso nunca fez sentido em nosso contexto. Nunca, nunca. E nós não somos uma bolha, né? Por que nós não somos uma bolha? Porque a tradição reformada que nós subscrevemos, não é? Ela vem da Holanda. Basicamente é isso, dos Países Baixos. Então existiu, não é? E ainda existe certa ligação, digamos assim, pensando lá na Igreja de Genebra, nas igrejas ali da Suíça, certo? Com as igrejas dos Países Baixos, não é? A Escócia, por conta de John Knox, não é? Também reformador, então fez o trabalho lá ainda, na época de Calvino, e também era amigo de Calvino, né? E também depois, quando chega a Assembleia de Westminster, em que nós reformados reconhecemos também, reformados eu digo anteriores, não é? Da época de John Owen, da época de Calvino, aliás, me perdoe, não, a época de John Knox, né? Eu confundindo aqui. Da época de John Knox, da época de Calvino e anterior, naquele contexto ali da Reforma Continental, nós reconhecemos, não é, os padrões de fé de Westminster como sendo reformados, ou seja, são padrões um pouco distintos dos nossos, por conta do próprio contexto em que foram elaborados, mas isso é muito claro, o rigor teológico, as explicações mais apuradas, tudo isso é real nos padrões de fé de Westminster, por conta do seu próprio contexto, certo? Mas os reformados, digamos assim, anteriores, quando olharam para os padrões de fé de Westminster, eles reconheceram aqueles padrões como sendo realmente reformados, mas para por aí. Então a nossa ligação máxima está aí basicamente para entender o que é a tradição reformada, Genebra, né, representando ali a Suíça no sentido geral, Dort e Westminster. Basicamente é isso. O que passa disso para nós é outra tradição. Ainda que concorde com muito, mas há um rompimento, né? Então, eu como um cristão reformado convencional sempre enxergarei os irmãos batistas, não é, como sendo uma tradição à parte da reformada. Sempre vai ser assim, não é? Os congregacionais daquele contexto de Westminster, né, os puritanos, eles ainda eram vistos como reformados, né, pelos demais, pelos próprios presbiterianos em si, mas eles sim, podemos dizer que sobre os congregacionais pairava certa desconfiança, não é? Então, nós reconhecemos como reformados, mas é porque o entendimento da história da redenção, não é? Do modo salvífico de Deus e suas diversas aplicações e implicações permanece igual, ou seja, a teologia do pacto é a mesma, mas muda o sistema de governo, e isso para nós ficou uma coisa estranha, não é? Então isso seria desconfiança. Mas quanto aos irmãos batistas, não é? Que também no contexto batista particulares dos puritanos, assim, eles já vemos como sendo pessoas que, uma tradição que surgiu à parte, paralela, não é? Com muita coisa trazida da fé reformada, da tradição reformada, mas que não era continuidade da tradição reformada, porque romperam com essa compreensão.
Ah, mas os batistas, eles particulares, eram pactualistas, né? Eles eram aliancistas, no caso. De fato, mas a teologia da aliança batista é a mesma teologia da aliança reformada? É uma questão muito simples de entender. Se a teologia da aliança muda, todo o resto muda também, não é? Por mais que muitas coisas sejam parecidas, por exemplo, os batistas vão dizer que subscrevem os cânones de Dort. Certo, certo, não é? Mas existe ainda, não é, muito mais do que a questão da soteriologia, e que depende também da teologia da aliança para ser compreendida de maneira correta e manter essa unidade reformada que não está entre os batistas particulares, por exemplo, que nós consideramos como irmãos, né? Porque não são sinergistas, ou seja, eles realmente entendem que Deus é quem salva, eles concordam com a soteriologia calvinista, então são nossos irmãos, estão próximos, isso é positivo. Eles têm uma tradição rica também, confessional, mas é desse jeito. Então se fala, por exemplo, assim, como o irmão Torinho falou aí, não, porque os reformados são uma tradição. Então, só que entenda, para entender isso de maneira bastante clara, irmãos, ah, onde é que a tradição reformada não se mantém viva, não é preservada? Vamos dizer, nas confissões reformadas, que são a expressão de fé, a resposta de fé das igrejas reformadas. Então, eu tenho que dizer também, não é que ah, as igrejas reformadas, de verdade eu digo, tá? Eu não estou falando dessas versões brasileiras, Herbert Richard, não. Eu estou falando das igrejas reformadas mesmo, que mantêm aqueles padrões lá do século XVI ainda, tá? Salvo as suas devidas aplicações por conta de contexto, mas a teologia é a mesma. Né? A teologia é a mesma. Então, a, essas igrejas estão mantendo viva a tradição reformada porque eles subscrevem as confissões, nós subscrevemos as confissões e praticamos o que está ali. Tá? Então, existem igrejas reformadas. É uma questão de realmente pesquisar, conversar com irmãos reformados. Infelizmente, me parece que aqui no Brasil, muitos que são ou adeptos de alguma parte do calvinismo, ou que se chamam de calvinistas, não é? Bem a lá brasileira mesmo, não tem interesse de conhecer as igrejas reformadas de fato, aquelas que vieram lá do início, e muitas vezes acabam vendo, entendendo nós reformados como se fôssemos um tipo de bolha. Né? Então tornaram a ideia de tradição reformada, o nome reformado, uma coisa muito subjetiva. Né? Muito subjetiva. Então é uma coisa assim que você não tem como determinar o que é. Tem sim, é só analisar a história. É simples, certo? Então, tá aí meus comentários com relação a isso. Respeitosamente ao irmão Torinho, não é um vídeo contra ele, de fato, de nenhuma forma só estou discordando desse ponto aí. Esse é um posicionamento do meu canal, tá? Então eu mantenho esse posicionamento. Né? Isso não é um ponto que para mim está em, como eu posso dizer, em discussão, embora que eu esteja respondendo aqui. Mas não é tipo assim, algo que alguém possa me convencer do contrário. Porque, entende, é questão de história, de tradição preservada, que você pode ter o contato com ela viva hoje. Então, o que eu posso dizer é que eu respeito os irmãos que se chamam batistas reformados, tranquilo, não tenho treta nenhuma com nenhum desses irmãos, muito pelo contrário, são meus irmãos, ok? Estamos muito próximos, isso é fato, eu só os entendo como uma tradição à parte. Mesmo que colada à tradição reformada, mas à parte, entendeu? É basicamente isso. Então, se você se entende como um batista reformado, amém, Deus te abençoe. Não vou brigar com você, nem discutir com você por causa disso. Né? Mas aqui no canal eu vou dizer o que eu penso a esse respeito. Somente isso, tá bom? E para reforçar essa questão de eu não estou fazendo um vídeo. Por que eu estou falando isso aí, meus irmãos? Porque veja que eu estou falando isso com muito cuidado, tá? E irmão Torinho, se eu achei esse vídeo, eu não sei. Estou falando isso com muito cuidado, porque existe, não é, infelizmente, uma certa briga nos bastidores entre aqueles que se chamam de calvinistas. Eu não entro nisso, tá? Eu não entro nisso. O que eu faço no meu canal é dizer o que eu penso realmente. Arminiano é herege, né? Ou arminianismo é heresia. A remonstrância é heresia e explicar as confissões reformadas. Esse é o meu foco no canal. Eu não tenho interesse de entrar em briga de calvinismo. Eu acho que isso é uma coisa feia, na verdade. Né? Eu acho que as pessoas devem tentar realmente conversar e se resolverem nesse sentido. Então eu estou falando isso para reforçar. Não estou fazendo vídeo para atacar ninguém, tá? Eu não bato nas pessoas que estão realmente lutando. E por que eu não bato? Porque eu concordo com elas, né? Eu vejo a luta delas também. Isso é muito bom, é positivo, tá? Então fica claro. Não é um vídeo contra o irmão Torinho. Inclusive, já temos uma live aqui no canal, que foi muito boa.
E eu quero fazer mais lives com o irmão Torinho. A questão de agenda, realmente, de correria, tá muito. A correria de estudo é muito grande, mas eu quero fazer outras lives com ele com outros temas também, né? Claro, relacionados à questão do calvinismo. Mas eu tenho esse interesse, tá? E com outros irmãos também. Então, só para ficar claro, certo? Não quero treta com aqueles que eu chamo de irmãos. Se vocês me virem, eu não sou de debater, eu não debato com ninguém, eu dispenso debate, né? Por uma razão muito simples. Para mim, especialmente se o assunto tem a ver com um sinergista e um monergista. Eu não debato, porque para mim, pessoalmente, eu debater com um sinergista é a mesma coisa de eu ir num velório, sentado lá do caixão e discutir teologia com o morto. Não faz sentido para mim. Esse é o meu posicionamento, tá? Então, eu só faço vídeos aqui no YouTube. E sempre vou dizer a mesma coisa. Quem achar que eu estou errado ou discorda de mim, faça um canal e diga que eu estou errado. Pronto, acabou, né? Hoje você tem liberdade para isso. Ok? Tá tranquilo. Certo? Então, fiquem no aguardo, meus irmãos, para mais conteúdo aqui no canal, beleza? Espero ter sido útil para vocês. Tá bom? Deus abençoe.